Isso aí. Deixa eu ver se tá captando. Tá captando. Som. Tá captando certinho. Bom, tio, não sei. Eu queria começar sabendo um pouco mais da sua experiência com rádio. Assim, como foi pra você esse processo de descoberta? Eu acho que deve ter sido algo mágico, né, tio? Porque você seguiu carreira como radialista, já fez bastante rádio durante muitos anos. Deve ter sido muito complexo. Sim, Marcola, né? Posso chamar Marcola nesse? Pode chamar, tio. Beleza, aqui Marcos Paiva, né? Vamos voltar do início. A rádio, eu sempre gostei de rádio, Marcola. Eu sou apaixonado por rádio. E rádio eu comecei a ouvir desde criança, né? Inclusive a rádio, a novela, quando ela foi a última novela transmitida pelo rádio foi em 1970. Então eu tinha 3 anos de idade, eu me lembro minha mãe e meu pai ali ouvindo novela no rádio. Né? Caraca, tio. Deve ter sido mágico, nossa. Deve ter sido muito diferente, porque hoje em dia a gente se apega muito à questão da imagem, né? Hoje em dia é muita tela. E naquela época era como se fosse a tela do tempo, né? Sim, aí a gente sonhava com o que era, né? As pessoas lá no outro lado, né? Como você fala aqui, hoje a gente tem a imagem e tem a voz, né? E a gente senta aí na sala, no sofá, e você vai assistir as imagens, né? Lá a gente imaginava como que era o ator, né? Caraca, verdade, gente. Vocês tinham que... Eu acho que era um processo de desenvolvimento ali cultural que instigava muito o cérebro, né? Você a pensar, a imaginar tudo aquilo que estava sendo narrado. Um jogo de futebol deve ter sido outra coisa. Sempre é, né? Sim, sim, também. Inclusive, antes, aí você voltando pro futebol, né? Que a gente vai chegar lá, né? Mas aí como eu comecei nas novelas, porque a novela é uma coisa... Hoje, se perguntar ao jovem que novela passava se era transmitido no rádio, eles não acreditam, né? Ou não sabem a história, precisa puxar na história, né? Mas era esse processo. Aí veio também jogos, né? Eu sempre ouvia os jogos, e se você falar para mim as rádios que eu mais ouvia, eu via a rádio do Rio. Aí, a rádio do Rio de Janeiro, né? Hoje eu sou flamenguista, eu sou da Bahia e torço pro Flamengo. e moro em São Paulo, né? Mas não conheço o Rio de Janeiro, né? Caraca, não conheço o Rio, assim, eu gosto do time, né? Não é que eu não gosto da cidade, do Rio de Janeiro, o estado, né? Eu sou torcedor do Flamengo, né? Do Clube de Resgate Flamengo. E isso para você ver o que o rádio influiu na sua vida, né? Na minha vida. Né? Cultura para você, né, tio? Sim, inclusive você estava entrevistando, falando em rádio, não sei se você ouviu falar na rádio, uma rádio do Rio, Rádio Globo, você sabe que sempre existiu, né? Eu via muito a Rádio Nacional, que é Rádio Nacional de Brasília, coisa assim, né? Se não me engano. Inclusive tinha o apresentador, né? O locutor, José Carlos de Araújo, que hoje está na Globo, está na Tupi. Mas eu sou da antiga, se eu te perguntar assim, ou te falar, eu ouvia Jorge Cury, não sei se já ouviu falar, não? Nunca ouvi falar, tio. Jorge Cury. Aí assim... Os figurões da rádio. Eram figurões, inclusive o slogan, eu não sei se é o slogan ou o bordão, quando falava Jorge Cury, aí tinha a pessoa que dava, o comentarista era Jorge Cury e Valdir Amaral. Aí Jorge Cury, Valdir Amaral, deixa comigo. Eu era apaixonada por esses dois, esse locutor, né, e esse comentarista, que era o juiz do povo, era o Jorge Cury e Valdir Amaral. Isso você tinha quantos anos, senhor? Olha, eu comecei a gostar disso, acho que de rádio aí, que a partir dos meus 5, 7 anos já começava a ouvir a rádio, entendeu? Eu sou fã de rádio, sempre fui fã de rádio até hoje. Até hoje eu escuto rádio, eu sou amante do rádio, entendeu? E aí veio esse processo, né, de rádio e tal. E também eu sempre gostei de música no rádio, né? Eu acho que o mercado da música, ele era totalmente outro, porque meio que o que fazia sucesso, quem editava era o rádio. Sim, sim. Você queria muito a sua música tocando na rádio, né? Tipo, hoje em dia, tipo assim, tem Spotify, tem esses veículos de você escutar música, pagar mensalmente. Mas naquela época era tudo via rádio, né? Era a televisão da época.
Eu digo que eu acho que era até melhor porque tinha muito esse fator da pessoa imaginar na cabeça dela e não materializar, não ser entregue de bandeja, né? Tinha algo ali muito mágico no rádio. Sim. Mas então, tipo assim, esses caras pra você foram os caras que te inspiraram a seguir? Inspirou, teve esse locutor que eu te falei, citei, teve outros também, né, que eu... inclusive, eu acho que você deve já me falar, não, acho que você não chegou a ouvir, né? Zé Bétio. Acho que meu pai já falou. Já falou? Já. Zé Bétio é uma maravilha. Hoje quem gosta de rádio escutar esse Zé Bétio, que é aquela voz mansa, né? Que ele falava assim: fala Zé, falo sim, meu bom dia, aí, meu alô aí para Marcola, aí na Nova Esperança e tal, aquela voz calma e muito bom, era show de bola o Zé Bétio, tinha os locutores muito bons, aí que passou na época, né? E nós estamos, aí hoje, se pegar hoje, tá uma falta danada de bons locutores, entendeu? Verdade. Hoje em dia já o mercado parece que não... Tem poucas pessoas que se interessam, né, tio? Mas assim, a sua experiência como locutor também deve ter te moldado muito. Na época devia ser muito acirrado, né? Sim. Aí depois da coisa que eu tô falando, de todo esse processo aí que veio lá voltando, de ouvir a rádio, a novela, que foi pouca lembrança, porque eu tinha 3 anos, mas eu lembro coisas que as pessoas falavam, você lembra de 3 anos? Lembro, a gente lembra, a memória é boa, né? Aí veio o processo que eu falei da rádio, aí um colega meu, inclusive hoje ele está numa rádio lá, junto comigo, programa gravado também, né, que é na Central FM. Ele, lá nos anos de 80, acho que 81, por aí, ele montou uma rádio AM, era AM, né? Hoje é tudo FM, né? E a gente não tinha celular, WhatsApp, essas coisas, né? E ele montou essa rádio e eu era ouvinte dessa rádio. E um dos primeiros ouvintes. Todo dia? Todo dia. Eu gostava tanto de rádio que a rádio ficava num sobrado alto, minha casa, mais ou menos, como daqui lá na Turística. E eu conseguia, da minha casa, ver esse sobrado lá onde ele estava na rádio. E eu ficava todo contente quando ele aparecia na janela para ele me ver que eu estava ouvindo o rádio. Eu com o rádio na mão, e ele ia lá e mandava alô para mim, porque não tinha telefone para se comunicar, né? E meu nome lá é conhecido como Boy, né? Boy, porque eu tenho cabelo grande e tal, né? Hoje eu pedi o cabelo e tal, né? Calvície, tudo, né? E aí foi o processo, né? Mas era conhecido como Boy. Até hoje lá, se chegar lá, é Boy pra lá, é Boy pra cá e tal. Até hoje me trato como Boy. E aí ele me via com o rádio na mão, e eu louco pra ele me ver lá, acenava, e ele ia lá, que sabia que ele me dava alô pra mim. Quando ele mandava, ia lá no rádio, dava um alô pra mim, eu ficava todo contente. Aí pronto, ficava todo aquele tempo na calçada ali, ouvindo a rádio, né? Legal. Calava muita música. Tá. E desse tempo pra cá, eu comecei a se aproximar dele. Ele tinha essa rádio e tal. E, bom, essa rádio saiu do ar. Era uma rádio pirata, né? Entendi, caraca, tinha isso também. Lá tem esse negócio. Inclusive ainda tem rádio pirata ainda na Bahia. Inclusive na minha cidade ainda tem. E ele próprio ainda tem. Ele tá nessa aqui, mas ele ainda tem uma lá na roça. De vez em quando ele vai, liga, não é 24 horas e tal, né? Essa que era pirata. Então dele, para esse Zé Pedro aí, ele já é Zé Pedro, né? Aí com o tempo tal, eu acho que ele trabalhava em eletrônica. Você tava rádio e tal, e ele mesmo fazia os transmissores, né? Tem essa vantagem. Caraca. Era muito inteligente. Muito inteligente. Saí nessa rádio já fora do ar, e com o tempo, acho que ele passou um tempo aqui em São Paulo, aí voltou para lá. Aí lá ele montou uma rádio chamado Rádio Pirata também. O destino dele era Rádio Pirata. E ele colocou, porque assim, não tinha outra rádio na época. Hoje tem a comunitária, que é a Central FM, onde eu estou hoje, fazendo programação. Aquela que você me explicou. Isso, que não vamos chegar nela, né? Aí ele montou essa chamada Radioatividade. Radioatividade? O nome é Radioatividade FM. Já era FM que ele montou o transmissor e tal, né? E aí ele montou lá essa rádio e começou a falar e tal, e comecei a aproximar dele. E minha voz
assim, na minha experiência de locutor, eu comecei aí, para fazer a locução, nessa radioatividade, né? Ele me chamou, aí eu que dei o nome ao meu programa. Legal. Aí o meu programa chamava Clube dos Apaixonados. Clube dos Apaixonados. Só música. Hoje é romântica, né? Hoje muita gente fala brega, eu não acho que brega, que romântico. Brega é um palavreado que eu acho que se cabe em outra coisa, e não na música, né? Porque a música, não é porque o Amado Batista canta uma música lá que ele é brega, né? Ele cantou uma música romântica, né? Que se pegar a música dele e colocar na voz de um outro cantor de rock, não se torna brega, mas brega é por causa da letra, tá falando de mulher, tá falando de uma paixão. Então eu falo música romântica. É muito da época também, né, Chico? É muito injusto também você chegar e julgar, porque é a mesma coisa de a música romântica de hoje em dia, daqui a alguns anos, ser observada, escutada por outras pessoas de outras idades, é brega. Sim, sim. É muito da nova geração isso, né, Chico? A nova geração é isso. Então, aí eu fazia isso, o Clube dos Apaixonados, era às 18 horas, um horário muito bom, porque o pessoal estava em casa, né, inclusive eu comecei a fazer essa programação e eu sei que nesse ano me envolvi tanto na rádio que quase na escola me atrapalhou, quase ia perdendo as notas baixaram, porque eu me envolvi muito em rádio e tal, né? Mas ele é um horário, eu rodava Amado Batista, rodava músicas José Augusto da época, né? Fernando Mendes, Zé Adriane, esses hits aí, seu pai deve conhecer essas músicas e tal. E eu ia das 6 às 8 horas, mas era ali de audiência lá, o pessoal gostava muito da programação, né? Aí, para não me atrapalhar a escola, eu tive que, infelizmente, sair desse programa e procurar um outro, porque à noite eu teria que estudar e tal, né? Na verdade, eu estudava no horário e passei a estudar à noite, que é o horário desse programa. Tive que fazer de manhã. Eu acordava umas 4, 5 horas da manhã, cedinho, tudo escuro, eu ia pra rádio fazer essa programação. E a gente não ganhava nada, né? Nunca ganhava nada, era rádio pirata e aquele amor, sabe? Que é isso que eu quero te falar, eu faço locução por amor e não por dinheiro, entendeu? Não ganho nada e nunca ganhei de rádio, mas pra mim eu ganho o quê? É ter uma coisa, fazer do que eu gosto, entendeu? Aí passei a fazer um programa Parada Sertaneja de manhã. Foi no ar há muito tempo. E também eu fiz o Esporte em Ação. Era eu, o colega meu, Valdelisco. Um tempo eu te mostro a foto da equipe, te mostro quem é ele, né? Nossa, que legal, deve ser uma experiência muito gratificante, né? De você pegar amigos seus, colocarem na rádio para conversar sobre algo que você gosta. Sim, muito bom. Tinha eu e ele, eu não estou lembrado do outro, mas eu era os cabeças assim os apresentadores, né? Tinha Valtinho, né? Aí o que é que a gente fazia para jogar no ar? A gente tinha um gravadorzinho de fita cassete. Não sei se você conhece fita cassete. Conhece, né? Você acha que nunca usou, né? Mas você deve... Não, acho que usava... Só usei uma vez, mas já não era fita cassete, que era pra assistir. Aí já era VHS, né? VHS. Eu lembro que minha prima lá tinha um do Rei Leão. Eu acho que eu tô confundindo. Eu acho que a VHS, a pequenininha é VHS, né? Não, a pequena, né? Eu não sei, se eu não me engano, o VHS é o grandão. Geralmente filme, se eu não me engano, a fita cassete é o menorzinho. O menorzinho, o pequenininha, né? Eu usava a média assim desse tamanho mais ou menos. E a gente tinha esse gravador e a gente ia pro campo. E a gente transmitia o jogo ali, fazia que tava transmitindo, mas não tava nada ao vivo pra rádio. Então tinha essa internet, a gente não tinha internet lá. Na rádio, a gente era transmissores e só pegava ali na frequência, não pegava em outros lugares, tipo, a gente não tinha internet para pegar, tipo aqui. Hoje eu pego a minha rádio lá da minha cidade, né? Então a gente fazia o quê? Gravava, fazia a gravação narrava o jogo, chegava lá, jogava a fita para rodar do jogo, né? As entrevistas com jogadores. Vocês faziam isso tudo de uma forma bem independente. Dependente, tudo a gente que arrumava por própria conta, alguém cedia lá, emprestava, né? Os meus discos mesmo, eu rodei disco na minha programação, voltando no Clube dos Apaixonados, e rodava o vinil. Caraca, como funcionava? Assim, porque eu imagino que a captação, todo o equipamento era muito diferente do que é hoje. Era assim, antes de falar coisa de meio que
não seria uma coisa arcaica, seria mais aquela coisa mesmo. Bem roots, né? Rústico mesmo, é um negócio rústico, né? Igual você pegar a parede aqui, tá aqui para fazer acabamento e já fez. Pega aquela parede rústica, né? O negócio era rústico, o negócio era bruto mesmo, né? E tinha 2 picape, a gente chama picape, não sei se mudou, alguém fala outro nome, né? É como se fosse a mesa do DJ. Aqui ela que vitrola, outro nome, ela chamava de picape, né? De um lado e do outro, a gente tinha duas entradas, era bem legal, bem organizado. Esse Zé Pedro, o cara muito inteligente, uma mesa mais ou menos desse tamanho aqui fora, e tinha outro que rolava cassete também, né? Então, a gente, numa programação do Clube dos Apaixonados, quando a gente tinha uma mesa de som, abria um canal, ia deixando o fundo lá devagarzinho e abria na outra para passar outra música. Ou deixava baixinho para falar e já vinha na próxima música e já abria na outra. Era bem legal. Tinha todo um controle ali de tempo, né? De tempo, sabe? Hoje mudou. Hoje você pega a rádio aí já tem essas coisas, umas ajudas melhores através de YouTube, essas coisas, né? Então eu passei nessa época aí da radioatividade e vou contar uma história, né? Da rádio. Fantástico. Eu e Zé Pedro, o que acontece? A música, a rádio pirata lá ainda é proibida em qualquer lugar, né? Hoje em dia tem que ter uma coisa mais legalizada. Até web, hoje em dia, você tem que legalizar. Você tem que entrar, pagar uma taxa e tudo. Mas na minha época lá era proibido e aí o que acontece? A gente deixou essa rádio lá porque ela não tinha uns locutores que ficavam lá, né? E eu e esse Zé Pedro, a gente foi montar uma outra rádio pirata em outra cidade. Os caras chamaram a gente, nós tinha uma, né? E os caras queriam copiar, tipo assim, fazer uma obra pra gente em outra cidade, né? E a gente foi lá montar essa rádio lá. E aí, eu fazia essa rádio para essa rádio jogar no ar para aquelas pessoas daquela cidade, porque a nossa não chegava lá. É como se você estivesse estendendo ali o sinal de vocês. Não, a nossa não tinha nada a ver com a deles. A deles seria um transmissor para transmitir o povo, eu falo assim, o pessoal ali local naquela região. Certo, então é como se você pegasse a sua ideia e só expandisse o seu mercado ali. Exatamente, montar um outro transmissor, uma outra rádio, né? Montar outra rádio. E ele, de transmissor, assim, eu não fazia nada, mas eu ia fazer companhia para ele, né? Eu tinha uma amizade, a gente foi, os caras ficamos hospedados em um hotel lá, 2, 3 dias, e nós estamos montando a rádio lá. Beleza, está montando a rádio, chamava a cidade Chique Chique. A cidade Chique Chique. Os nomes são os melhores. Inclusive tem uma música que fala Chique Chique, que botou um nome assim, você vê uma cidade que repete o nome, Chique Chique, né? Sertão da Bahia. Aí tá eu e o Zé Pedro lá montando a rádio. Aí quando foi no segundo, terceiro dia, não sei se me lembro, um dia, o irmão dele chegou. Aí o irmão dele chegou e falou, meu irmão, vou até imitar um pouco ele aqui, né? Ô meu irmão, moço, para com isso aí, que lá em Central já fecharam a tua rádio, a polícia já chegou lá. Ia prender você, boy, né? Ia prender você, mas vocês não estavam lá. E pai falou pra você parar com esse negócio aí e tal, né? Pai dele já com medo. Aí eu falei pro Zé Pedro o seguinte, ó, lá já prenderam, já levaram já, então vamos montar do pessoal aqui, deixa montado, se vir buscar aqui é outros 500, né? Aí a gente foi lá, montou, deixou eles montados e a gente foi embora. Caraca, e os caras levaram embora o seu negócio? Levaram CD, levaram alguns aparelhos nossos, entendeu? Equipamento. Diz que dá até prisão, eu não sei se é Dentel, uma coisa assim. Um nome lá aqui na Bahia que controla. Mas lá teve eu sei que teve, quem entregou a gente foi as rádios oficiais. Essas rádios oficiais, esse Zé Pedro, ia lá ajudar os caras, fazer algumas coisas. E eles mesmo, com trairagem, entendeu? Denunciaram a gente, que a gente tava com audiência. Nós estávamos com audiência só na nossa região, não chegava lá na cidade deles, sabe? Só que nossa região todo mundo escutava nós. Isso é algo que parte muito o coração, né? Você vê assim, o mercado deturpando algo que é tão puro ali, que é um sonho seu, que você faz por amor. Né? Só o que a gente queria na época é que chegasse os políticos, montassem um rádio comunitário. Aí se tivesse montado a rádio comunitária, a gente tava no ar, essa rádio até hoje. Como você tinha explicado, né? Tipo assim, é uma única sintonia e aí vai mudando a rádio conforme a sua localização ali. Localização. Eu vou te dar um exemplo aqui, né? Depois, mais pra frente, né? Como funciona a rádio comunitária. Aqui tem rádio comunitária aqui, inclusive eu participei um pouco e tal, né?
Aí voltando lá, essa rádio, beleza, aí o pai do Zé Pedro falou que não era mais para ele mexer com isso não, que estava com muito receio, a polícia prendia a gente e tal, até aí eu desconcordava com ele, né, que a gente não tinha nenhum aparato de segurança, advogado que defendesse a gente, não teve nenhum político que defendesse a gente da cidade, entendeu? Mas fez sucesso, Radioatividade FM fez sucesso. A Radioatividade entrava. Radioatividade 95,5 MHz, a potência do Sudálio, né? Aqui Marcos Paiva e o Clube dos Apaixonados, esse aqui não é. E na hora da música a gente falava assim, e agora chegando ele, o mais amado do Brasil, Amado Batista. E jogava Amado Batista cantando, era muito bom, era show de bola, né? Aí, em 89, me formei em contabilidade, né? Mas sempre com o sonho de ser locutor, de trabalhar em rádio. Meu sonho, minha vontade é essa. Mas aí o tempo foi passando e tal. Eu trabalhei em contabilidade aqui em São Paulo, eu fiquei fora da rádio. Fazia minha locução interna aqui, entre eu mesmo e tal, mas nunca deixei de fazer alguma coisa de locução. Sempre ali fazendo e exercendo aquilo que você gostava. Isso, entendeu? Eu tava vendo essa semana uma entrevista também que um artista estava falando que quando você faz por amor, você exerce sempre. Porque o jornalista tinha perguntado assim, mas você faz música quando não tem ninguém escutando? Você faz música quando não tem público? Eu falo, claro que eu faço música. É o que eu amo fazer, é o que eu gosto de fazer. É muito legal você sempre manter ali, né? Sempre manter por perto. Sim, porque isso aí é uma coisa dentro da gente, entendeu? É uma coisa que vem que você gosta, você pode estar aqui, você está numa cadeira, você está bolando, sua cabeça está pensando. Você não vai depender muito assim do que você gosta, de você estar pensando ou estar fazendo ali, né? Claro que você precisa de um ouvinte para ouvir sua música, né? No meu caso, um ouvinte para estar me ouvindo na locução, isso é muito bom. Bom, aí assim também eu trabalhei no serviço de alto-falante, né? Nessa saída da rádio, o meu cunhado, como ele viu que eu saí da rádio, ele me chamou, ele tinha um serviço de alto-falante, né? E os aparelhos ficavam na casa dele e na rua eram as caixas de som, nas ruas. Caraca! Nos postes, entendeu? Nossa, então era meio que, tipo assim, entregue pra todo mundo. Era. Caraca, tio, não sabia que isso existia. Esse cunhado meu, chamado Eno Pires Maciel, né? O vulgo Pupu. Inclusive hoje ele tem carro de som lá. Ele tem uma varaneia, carro de som, ele sai com ele na rua. Esse serviço de falando não tem mais. Teve um problema com o prefeito da época, que ele era adversário e ele acho que continuou fazendo as propagandas contra o prefeito. O prefeito até chamou ele para se aliar, ele fazer a propaganda, mas ele foi contra e a autoridade manda mais, né? É que assim, a rádio naquela época devia ter um poder de impacto na vida das pessoas que é comparado à internet hoje em dia. Sim. As pessoas elas eram informadas sobre as notícias pela rádio, sabiam o que ia acontecer no mundo da música pela rádio, tudo era atualizado ali pela rádio, né? Ou era a rádio, ou jornal impresso, ou quem tinha muito dinheiro naquela época tinha uma televisão, acho. Sim. Dessa forma aí. As informações eram através desses meios de comunicação, né? E o meu cunhado era serviço de alto-falante, já não era mais rádio. A rádio já passou, já fechou na minha época, né? Qual era a programação assim de um serviço de alto-falante? De alto-falante ele fazia as comerciais dos comércios, mercado, né? Ele fazia comércio, mercado, era posto de gasolina, todo tipo de comércio ele fazia lá, né? Ele dava a hora certa, ele tinha horário de ele acordar cedo para avisar os alunos e tal, né? E tinha uns que não gostavam porque ficavam as caixas de som em cima da casa e o sonzeiro pegando, né? Era coisa mesmo que... Só xingava, né? Porque imagina você tá dormindo lá às 7 horas da manhã e ele liga o som. A pessoa aqui na minha porta... Bom dia! Tá aí som, né? Música e tal. Então, é uma coisa que se for pensar hoje em dia não existe mais, né? E nem deve existir porque ninguém vai colocar mais um caixa de som na porta de ninguém, rua, essas coisas e tal. Mas era o meio nosso de comunicação, né? É muito legal também que os tempos eram outros, né? Hoje em dia tem muita essa distanciação de uma pessoa para outra, né? As pessoas costumavam sair mais na rua, conversar. Meu pai fala muito disso. Fala, na minha época, eu saía de casa,
eu ia chamar meus amigos pra conversar na rua, pra ficar de boa ali. E era outro clima, né, tio? Hoje em dia tá muito diferente. Sim, tá. Hoje em dia você pega hoje em dia meia dúzia de pessoas ali, ou mais, quem tiver ali, tá todo mundo com o celular na mão, cada um vendo ali suas coisas particulares, e aquelas conversas ali um com o outro não se percebe. E você vai perceber a vez um senhor, ali tá no meio, olha para um lado, para outro, todo mundo no celular, ele querendo conversar, aí fica chato. Eu, no meu caso, até certos amigos, tal, a gente começou a fazer um churrasco, começaram a falar, seguinte, quando a gente vai fazer o churrasco, pega o celular, deixa no lado, vamos conversar, deixa o som baixo pra gente conversar e falar mais um pouco, entendeu? O que a gente vê isso aí hoje em dia é só em foto só, né? Entendeu? O pessoal hoje em dia perdeu muito esse valor, né? Sim. Ficar na mesa, de conversar com o próximo. Hoje em dia tudo é... Em realidade, o intuito mesmo do EP é mostrar que a rádio está viva ainda. Existem pessoas que escutam rádio, pessoas que gostam muito, né? Que na nossa geração costuma enterrar essas coisas. Sim, sim. O rádio, voltando pro rádio aí, né? E o rádio é tão gostoso. Você coloca ele na cabeceira da cama e vê um bom locutor. Tem um locutor muito bom, uma rádio muito boa que eu escuto de manhã, né? Chama Rádio Gazeta. O nome do cara, acho que é Sérgio Luiz. Ele manda alô para Bemundo, rapaz. Ele manda alô lá para fulano, não sei o que. Aí teve um dia, ontem ele falou, é muita gente, né? Aí teve uma mulher que estava reclamando dele porque ela mandou a música, ele tocou, e aí na volta ele não repetiu que foi ela que mandou a música e tal, né? Tem outras que reclamam, você não mandou um abraço para mim. Aí ele estava falando no rádio o seguinte, gente, eu gosto de mandar o alô, bom dia. Tem pessoas que falam, você manda bom dia pro João todo dia, um exemplo, né? Aí ele fala, eu mando, porque a gente não dá bom dia pros nossos colegas todo dia no serviço, a gente dá, cara. Então é o seguinte, a minha programação né, aí voltando já pra rádio aí, né, aí vamos chegar na rádio Central FM, né, onde eu cheguei aí conversando lá com o diretor Chico Santos, né, conversando com ele para ele encaixar um colega meu, Zé Pedro, não para mim, isso um mês atrás, 2, e eu sou fã do Zé Pedro, a voz dele e tal, porque ele tem a programação, que é esse Zé Pedro da rádio lá de 1979, falando pro o Chico Santos agora, encaixar o Zé Pedro, eu louco para me ouvir a voz dele. Aí conversa vai, conversa vem. O Chico Santos queria dar o programa amanhã com o Rei Roberto pro Zé Pedro fazer. E insistia e nada, ele já tá quase desistindo. Aí eu conversando com ele, né? Aí eu falei, pode deixar que eu vou conversar com o Zé Pedro, para dar um conselho para ele fazer o programa. Aí conversei com o Zé Pedro e aí Zé Pedro, eu vou ver que não sei o que e tal, e nada. Beleza, aí foi passando o tempo e eu voltei a falar com o Chico Santos novamente. Eu Chico, e aí o programa do Zé Pedro, vai sair ou não vai? Pra ele, nada pra mim, né? Eu queria ser um ouvinte. Aí conversa vai, conversa vem. Aí teve uma hora que o Chico Santos chegou, falou, ô boy, você sabe o que o Zé Pedro falou pra mim? Que esse programa aqui, o certo era pra você, boy. Ele falou, é boy que é bom pra fazer esse programa. Aí o Zé Pedro falou isso, falou. Falei, cara, mas não quer fazer não? Eu falei, não. Aí tá bom, então, como é que a gente vai fazer aí, Chico? Tal. Aí eu não tinha essa noção de fazer um programa gravado. Aí o Chico me deu todas as coordenadas. Você vai fazer as vinhetas assim, assado, você me faz uma vinheta abertura, né? Cumprimentando. Aqui Central FM 104.9. Aqui Marcos Paiva, começando mais um programa amanhã com o Rei Roberto Carlos, né? Aí faz as vinhetas do meio, que seria maravilha, de volta com o programa amanhã com o Rei Roberto Carlos. Vai meu bom dia, meu alô aí para João, aí na rua Manuel Novaes. Meu bom dia aí para a rua de Djalma Bessa, meus ouvintes, Xereléu, Márcia, seu Irene, e assim vai intercalando, né? Aí eles se enviavam, né, no caso. E aí ele só tocava ali no momento, que tinha que tocar a sua vinheta. A minha vinheta, a minha locução. Aqui, faço minha locução aqui, como eu te falei, né? Abertura, né? Abertura dizendo bom dia, começando mais um programa. No meio, de volta, que está voltando, ali da primeira. E no final, né? De volta com o programa Amanhã com o Rei,
chegando ao final, que era a última, que eu faço essa, de 1 a 12. Nessas 12 vinhetas ele joga, dependendo do que eu tô falando, né? Que ele falou que no começo eu tava falando um pouco, aí depois falou que era pra me falar mais, depois eu comecei a falar muito, ele falou que eu tô falando muito. Aí inclusive eu tava meio que bravo já, porque eu tava gostando de falar muito já, né? Entendeu? E não tô achando o jeito de falar mesmo agora, porque 2 minutos, para não falar 2 minutos, tá complicado, porque já peguei uma audiência boa. E gente cada dia passa, manda pra mim no zap, manda pra um amigo meu lá, que é meu interlocutor, um grande amigo meu, falou, fulano passou aqui, que é um alô, de qualquer jeito, aí eu anoto, fala pra ele que é gravado, só semana que vem, eu anoto, e já vai alô pros próximos domingos. E eu fico sem jeito agora de tirar um alô do João, que eu mando aquele domingo, tirar ele e jogar só no outro. Eu tenho que estar mandando pra ele, tá ficando toda uma logística, né? Você tá cuidando agora. Você entendeu? Aí eu tô gostando muito dessa programação. Aí deu certo. E aí o que acontece? O Zé Pedro se ajeitou agora. E ele tá fazendo um programa agora, inclusive agora é 18 horas. Já começou já, né? Já tem 40 minutos de programa. Chama Especial com Raça Negra. O Zé Pedro tá fazendo e tá legal. 2 caras da radioatividade já tá na rádio oficial lá, na rádio comunitária. Porque eu falei pro Chico, rapaz, coloca ele. Já tá eu. E já tem um terceiro cara chamado André Cartes, que inclusive, não é que eu tô ajeitando, eu falei pro Chico que seria uma boa pessoa. 1 mês, 2 meses atrás, ajeitei pra ele, mas não sei se não houve ali um entendimento, um interesse. E essa semana bateu na pilha de novo e mostrei pra ele e tal, o serviço do André, e ele já gostou. E vai dar chance para outro colega meu da nossa época de 89. É o terceiro já, foi que bom. O Chico Santos vai agora. Vai fazer Love, não sei o que lá, só música internacional. Ele é um bom em inglês. Entendeu? Caraca, e assim, quando tem um programa como esse, como o Manhã com o Roberto Carlos, esse do Raça Negra, é só a programação ali, só as músicas daquele indivíduo. Só daquele indivíduo, né? Do Roberto Carlos. Inclusive, vou contar a história do Roberto Carlos. Do programa que eu tava mandando as vinhetas, aí eu mandei as vinhetas, mas as músicas não eram o que escolhia. E eu faço uma locução ali boa, tal, assim, boa assim, né? Eu acho que tá boa, né, a locução, tal, que os clientes estão me falando que já gostou, tá bom. Aí me liga um cliente um dia, não é que me ligou, ele comentou com outro colega meu, que é esse que é o João, que é o meu intermediador lá, que manda foto pra mim, fazer os vídeos, eu faço os vídeos também de apresentação, né? Você já viu já, né? Você mostrou pra mim. Mostrei. Muito legal. Eu faço a apresentação do meu programa. Eu tenho um programa que eu faço minha locução, né? Ficou bacana. Anunciando que tem um programa, né? Olha só. Aí, beleza. Aí teve esse seu ouvinte, ele chama Antônio Carlos. Tem um barzinho que ele é muito fã da gente, ele liga toda a programação da rádio. E ele falou assim, o programa tá bom, mas as músicas não tá legal. Porque tem uma música do Roberto Carlos, que é meio melosa e tal, né? E um outro ritmo que não tava combinando ali. Mas eu falei pra ele, falei com um colega meu, fala pra ele, pro Antônio Carlos, que a seleção de música não sou eu que faço. E eu não posso estar falando pro diretor. Né? É ele que decide, ou o ouvinte tem que reclamar pra ele. Porque fica chato, eu posso me queimar com o diretor, né? Então eu falei, eu não vou, isso acho que é né, nem pega bem, né? Beleza, aí eu sei que caiu no ouvido do diretor, e ele chegou uma semana aí e falou, você agora que vai escolher a música. Pô, fiquei super contente. Essa semana que passou, eu fiz uma seleção, nossa, só músicas boas mesmo. Só. Peguei um apanhado das atuais, umas antigas dele, você sabe que o Roberto Carlos tem música da Jovem Guarda, aí tem ali um período. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Essa daí dele eu acho mais agitada. Boa, essa rodou. Essa aí é da Jovem Guarda. Jovem Guarda. É Jovem Guarda, é da época da Jovem Guarda. Que aí foi se passando, Roberto Carlos também foi mudando. Que tem que mudar, né? Senão você não vai ficar, né? O artista ele é feito de ciclos ali dentro. Sim, é feito de ciclo, né? Então eu sei que eu tô gostando de fazer essa programação, o Manhã com o Roberto Carlos. Isso, eu pra te falar a verdade, eu acordo amanhã é domingo, amanhã quando é 15 para 6, eu tô aqui no sofá ali para ouvir meu programa, para ouvir. Eu gravo e eu tenho que ouvir lá a programação. E tem muita gente já no Zap, lá conversando comigo e tal, tá boa a programação, tem meu sobrinho que acompanha, tem o Antônio Carlos,
que é esse ouvinte nosso, ele manda um alô. Depois do programa ele falou, ó, eu não acordo para ficar num bar esse horário, que é cedo. Mas tá aqui, eu já fico ouvindo na beira da cama aqui, ó. Acordo cedinho e fico ouvindo, né? É muito bom isso. É um sentimento muito de gratidão, né, Chico? É, de gratidão. E eu tô gostando porque o pessoal tá gostando lá, né? Porque se tivesse uma reclamação, que o pessoal não tá gostando, eu parava de fazer a programação. Mas os ouvintes estão gostando. É quando o ouvinte gosta, né? É a voz de Deus. Você entendeu? É ouvinte que eu falei. Inclusive tem um slogan lá que fala: ouvinte, vocês em primeiro lugar, né? Vocês em primeiro lugar. E é muito bom, é muito gostoso a rádio e, sabe, muito satisfatório mesmo, viu, Marcola? É muito gratificante. E hoje em dia continua o mesmo sentimento daquele menino que escutou pela primeira vez o rádio. O mesmo sentimento, e eu vou falar para você, inclusive eu preciso comprar umas réplicas de rádio antigo. A minha vontade ainda é comprar um rádio antigo, vou pôr na sala. Aqueles rádios que tem rádio, você vai encontrar naquela época. Tem as marcas Motorola, tem até as marcas, viu? É mais ou menos ali igual o mercado da vitrola. Isso. Marca boa, Yamaha. Isso. Tem uma réplica que, por que eu falo réplica? Se você for lá na Santa Efigênia, você vai achar um rádio. Réplica os rádios, eles fazem o formato dos antigos. Bonito, você vai pensar que é aqueles rádios daqueles antigos. Mas eu quero comprar um dia ainda o rádio antigo lá, aquela madeira lá, que o rádio lá antes era válvula, sabe? Hoje é transistor, né? Antes aquelas válvulas de como é que se fala assim, de vidro, né? Era outra tecnologia, eu acho. Outra tecnologia, entendeu? Então é muito bom o rádio. Eu acho que tem até mais coisa, mas vai se fugindo da memória da gente. Mas eu só tenho que falar do rádio. E o rádio eu tenho lembrança também de falar que o rádio ele foi ameaçado, acho que 2, 3 vezes. Primeiro, quando surgiu a televisão, que não tinha televisão, vai acabar com o rádio. Nada, não acabou. Não acabou. Beleza, aí o rádio continua aí. Porque o rádio do cidadão, ele vai lá pra roça, ele leva o rádio da pilha e vai escutando, ele não precisa parar e ficar olhando. Ele consegue. Isso é exatamente, eu acho que é muito forte no interior, em outros locais do país, o rádio ainda por conta disso. Sim. Né? Porque não tinha tempo dele parar para assistir ali o trabalhador, a pessoa que está trabalhando. Mas eu vou te falar, no meu serviço hoje, graças a Deus, eu passo o dia todo ouvindo rádio. Legal. É sério. Eu tô na minha mesa e vou até falar rádio, pode falar rádio ou pode falar a rádio, a gente fica na rádio, porque o meu patrão, né, nós somos 3 patrão, pai e 2 filhos, né? E eu trabalho na sala com um dos filhos, que ele tem uma banda de rock. Não só de rock, ele canta outra música, mas o forte é rock, né? E ele gosta do rock, então a gente na Rádio Rock, 89. Uma programação boa. Começa 8h12 ligado, até 8 da noite, até às 6, 7, se for passar aquele horário aí, que eles ficam um pouquinho. Mas o dia todo escuta a rádio. Então, aqui em São Paulo também é forte. Eu acho que a rádio hoje tem mais ouvida do que a televisão. Porque o escritório de contabilidade, a maioria, eles têm um rádio, eles escutam a rádio. Ele não tem programa para passar só música. Você coloca na rádio lá e vai ouvindo, né? Cada um escolhe a sua rádio. Lá são 2 andares, lá num andar é a Rádio Rock e no outro andar é outra rádio. Eles escutam. E é uma empresa só, entendeu? A televisão, inclusive, eu acho que foi esse preletor de a rádio vai acabar, mas eu acho que talvez a televisão que seja acabando. Tá acabando. Eu mesmo não assisto mais televisão. Pronto, você é 2. Eu não sou assim pra ficar aqui olhando. Verdade. Tá entendendo? O rádio não. Não mais. A programação já não agrada mais. Realmente, a gente necessita mais de coisas que você consegue exercer outras funções ali e ainda consumir isso pela rádio. Isso. Hoje o podcast também chegou e está trazendo muito isso, né, da rádio como um formato ali gravado. Mas assim, tem a questão do simultâneo, você acompanha conforme o dia passa. Assim, todo dia é algo novo. Sim, eu concordo plenamente com você. E outra coisa que me assou, eu falei um só. Aí depois, quando veio
a internet, aí pronto, agora já era rádio. Pode fechar todas as rádios, que nada. Quando chegou a internet, o que aconteceu? Exatamente, inverteu, deu mais, desculpa, foi ao contrário. Aí que ajudou o rádio, por quê? Essa rádio onde eu estou fazendo hoje, a locução, ela é uma rádio comunitária, e ela tem um limite de frequência na minha cidade. Lembra da história lá no início? Que ela não pega, mas lá era uma rádio pirata, mas essa comunitária também não pega. Não pegava além daquele raio ali, né? A rádio comunitária, você tem ideia, ela não pega em outra cidade na frequência, ela pega via internet. Só pra você saber, é pra você já interagir nisso. Essa rádio minha, essa que eu estou agora, hoje, lá fazendo esse programa Manhã com o Rei Roberto Carlos, ela só pega no rádio, isso é a frequência dela, nos limites dela. Mas, através da internet, o cara pode entrar via internet, no mundo todo, no mundo todo ele vai ouvir ela. Olha que maravilha que a internet trouxe pro rádio. Ressuscitou até o rádio. Ressuscitou mais. Eu acho que o rádio, ele não vai morrer nunca. O rádio, pelo contrário, ele cada dia ele cresce, interior, qualquer lugar, como nós já falamos, que você não precisa parar, igual a televisão, para você. Imagina você ficar de plantão ali o dia todo. E você, às vezes, no serviço, na borracharia, todo lugar onde você vai, tem a radinho lá. Onde é que vem? Da rádio. E isso que é bom, assim, que eu acho que uma boa programação é bom, um bom locutor, uma boa música, né? Tá sempre alinhado ali, né? Para cada lugar tem um tipo de música, né? Tipo, escritório, contabilidade, aqui eles vão ouvir uma rádio mais, tipo, uma rádio rock, vai vir uma rádio, a rádio Kiss, né? Pega nesse estilo. Já vai cair para uma borracharia, o cara pode colocar um sertanejo, um outro lugar, no barzinho pode colocar numa rádio brega. Então, tudo tem o seu estilo ali, isso que é bom. Você adapta muito rápido. Rápido, porque eu acho que o radialista e a rádio não tem que agradar para uma classe só, ele tem que agradar para tudo. Às vezes o cara não gosta de rock, ele quer ouvir outra coisa. Ele vai lá, muda a frequência, né? Já era. Eu acho que o rádio, ele é muito importante, porque eu gosto do rádio, eu amo rádio. Coração mesmo. Que bom que assim, o sentimento permanece o mesmo. Bom, tio, eu só tenho a agradecer a sua entrevista de coração, assim, eu acho que eu sempre pensei que o rádio fosse algo muito... que fala de um tempo que eu não vivi, mas eu gosto de escutar as histórias das pessoas. E você é um radialista, então eu acho que era perfeito, tio. Maravilha, eu gostei. Essa entrevista, até conversei com a minha filha, que ela fez rádio e TV, que ela me entrevistava, falando do rádio e tal, né? Mas só do rádio eu explanei, mas eu gostei demais que eu falei só do rádio hoje. Eu tô com um convite aí de um podcast, né? Olha que legal. Lá na Bahia, um cara quer me entrevistar, e ainda vou marcar um dia, tá? Eu vou conversar com ele, se ele quiser falar de rádio, para mim é melhor, mas se quiser falar também lá de outras coisas, política, da minha família, vou falar e tal. Ele é uma pessoa que já conheço há muito tempo, né? Mas beleza, mas como você já me agradeceu, eu quero te agradecer pela entrevista. Muito obrigado. Beleza? Aí é o seguinte, pode ser que um dia também, um dia que você quiser gravar pra gente também fazer via YouTube, vai ser muito interessante, né? Com certeza. Essa entrevista aqui, que ela sirva aqui de uma aula pra gente, né? E a gente joga no YouTube, porque eu tenho também lá no YouTube a minha página, e a gente joga lá. Fala aí pra todo mundo. A página no YouTube lá é Marcos. Desculpa, para entrar lá é AMPG 4 letras. Só isso. Aí você já consegue entrar lá e ver todos os meus vídeos, entendeu? AMPG 4. Inclusive tem um vídeo lá do filme que você participou, né? Legal. Participei foi uma baita experiência. Nunca me imaginei fazendo isso. E foi gravado aqui na minha casa, né? Muito bom. E depois, mais tarde, a gente vai ouvir ele no YouTube aí. Com certeza. Eu te agradeço mesmo pela entrevista, foi muito boa. Tá esperando você. Nossa, você salvou meu projeto, vai ficar outra coisa. Vou te mostrar agora, pra você escutar as músicas, ver se você gosta. Beleza, tá bom. Mas muito obrigado. Valeu. Legal.